Me perguntaram muito para responder a diferença entre sentimentos e emoções, porque eu digo sempre que quando eu passei por esta morte na floresta, e o que você está tremendo, meu amorzinho de mamãe, está tremendo. Quando eu passei por aquela experiência na floresta da morte, e eu chamo de morte emocional, por quê? Porque quando eu estava lá em cima, quando eu fui levada para aquele lugar tão especial, eles me mostraram o meu campo com os sentimentos. E como ele é diferente quando o nosso campo tem os sentimentos. Então, lá eu fui preparada para voltar para o meu corpo sem os sentimentos. Aí as pessoas falam, mas como assim? Nós precisamos do sentir, né? Sentimentos têm uma diferença da emoção. Todos nós viemos aqui aprender a trabalhar as emoções, viemos sentir as emoções, né? A alma, ela fala conosco através das nossas emoções. Só que tem uma coisa, e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho todo o direito de sentir raiva, né? Se acontece alguma coisa, eu não gosto, eu tenho todo o direito como ser humana, e como eu tenho essa emoção dentro de mim, eu tenho todo o direito de sentir, abraçar, aceitar, ressignificar, mas eu não tenho o direito de fazer com que essa emoção da raiva vire um sentimento raiva. Porque o sentimento que provém da raiva é a mágoa, é o ressentimento, é tudo aquilo que você não consegue esquecer por muito tempo, né? Então, às vezes, alguém faz alguma coisa para você, fala alguma coisa que te magoou, e aí você sente aquela raiva no momento, e você vai ir para casa com aquela raiva, vai ficar a noite inteira sem dormir pensando naquilo que a pessoa falou, né? Vai ficar xingando a pessoa, sentindo aquela raiva. No dia seguinte, você vai lembrar várias vezes do dia, daquilo que você escutou, e aí aquela emoção raiva não é mais uma emoção. Aquela raiva começa a virar um sentimento que vai começar a criar raiz, se você se permitir ficar lembrando sempre da mesma coisa, ficar sempre tocando no mesmo play ali para lembrar o que a pessoa falou e sentindo aquela coisa que começa a borbulhar dentro de você de tanta raiva, né? Só que aquilo lá não é mais raiva, não. Ali já é um sentimento de raiva. E da raiva vira uma mágoa, e da mágoa vira um ressentimento. E quando você vai ver, passa 6 meses, você ainda está sentindo aquilo. Toda vez que você dá um play ali, em algum lugar do passado, onde você escutou alguma coisa que te machucou, você vai sentir aquele sentimento. E você sabe o que é um sentimento? O sentimento é como se fosse uma entidade que você carrega com você. Ele cria raízes no seu campo vibracional. Nós temos aqui um campo ao nosso lado que você não enxerga com seus olhos carnais, mas com seus olhos espirituais você sabe que você tem um campo aqui energético. E toda vez que você cria um sentimento através de uma emoção, você cria uma entidade que gruda no seu campo energético e aquilo fica denso, cria raiz e vai ficando cada vez mais forte. Toda vez que você aperta o play, para se lembrar de algo que machucou você, você vai alimentar, aquela memória vai alimentar aquela entidade, ela vai começar a crescer, criar raízes, e aquilo é um peso que você vai carregar a sua vida inteira. E aquela raiz vai fazer com que muitas energias positivas não fluam no seu campo. Agora imagine uma pessoa que todos os dias sente raiva, sente tristeza, sente aquelas emoções de uma frequência mais baixa, e ela deixa com que essas emoções acabem virando sentimentos. Imagina como que é o campo de uma pessoa que está sempre vibrando em uma frequência mais baixa. Ela tem o campo dela todo pesado, denso, enraizado em sentimentos, em entidades que estão ali para atrapalhar a vida dela. Então, quando me foi ensinado que a maior mazela do planeta Terra são os sentimentos, ali eu compreendi que realmente temos que trabalhar os sentimentos para que eles saiam do nosso campo. E é por isso que quando eu criei o curso Esquema 23, eu nem sabia dessa explicação, porque essa explicação eu tive agora em outubro de 2022. O curso Esquema 23 foi criado em 2017. E o curso Esquema 23 tem uma técnica, que é a técnica de liberação de sentimentos. Olha como as coisas se cruzam, e eu nem sabia dessa explicação. E no curso Esquema 23, eu tenho um vídeo, uma aula lá,
onde eu explico que nós somos uma entidade de vários eus. E esses vários eus são os nossos vários sentimentos que foram nascendo conforme a gente foi crescendo em vários cenários da nossa vida, né? Então, cada vez que acontece alguma coisa negativa e a gente deixa uma emoção virar um sentimento, cresce um novo eu ali que acompanha a gente a vida inteira, que gruda no nosso campo, deixa a gente pesado, e a gente depois nem sabe por que estamos criando uma vida de miséria. Por que a gente não consegue deixar de ser triste? Por que a gente não consegue deixar de olhar as coisas negativas da vida, né? E aí vai olhar para o campo dela, é cheio de sentimentos. Então é por isso que para eu conseguir voltar para o meu corpo, naquela experiência de morte, eu tive que todos os sentimentos tiveram que ser banidos do meu campo vibracional. E aí eles me disseram, a partir de agora, você só está voltando para amar, e somente amar. E você vai manifestar esse amor através da alegria que você é. E é por isso que eu voltei simplesmente com essa vontade de amar, simplesmente com a vontade de brincar com a vida, de ser alegre, de compartilhar todo esse sorriso, porque é através da alegria que a gente consegue manifestar o amor. Então, quando eu explico de sentimentos e emoções, as pessoas ficam totalmente confusas, porque elas falam, mas nós temos que sentir, sim. Sim, nós temos que sair da razão e sentir mais as emoções que somos. Nós somos um aspecto, né, emocional também. E o aspecto emocional tem algumas emoções que fazem parte de nós. As emoções, não os sentimentos. As emoções são as habilidades da nossa alma. Os sentimentos são as ferramentas do ego para destruir a nossa vida. Então, essa a diferença entre emoções e sentimentos que eu aprendi muito recentemente, né? E que eu venho repassar para vocês esse entendimento.